É com satisfação que cumprimentamos os amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma aula prévia, ou pré-aula, como temos denominado, um resumo da lição da semana, para que desde o início da semana os irmãos possam estudar com mais afinco, com alguns subsídios maiores, a lição durante toda a semana. Não se esquecendo que continuamos tendo a nossa aula aos sábados, lá no portal www.portalebd.org.br, que os irmãos verão aí continuadamente sendo mostrado o endereço. Nós temos no sábado à noite, a partir das 19 horas, a nossa aula ao vivo. O irmão pode até fazer perguntas pela internet, para que aquela aula consolide. Naquela aula nós temos a interatividade, que é importante, é uma característica essencial da Escola Bíblica Dominical. Então esta aula aqui é apenas um resumo, e nós convidamos o irmão para assistir diretamente da Assembleia de Deus do Belenzinho, aqui em São Paulo, a nossa aula no sábado à noite, no portal Escola Dominical. Nós estamos estudando neste trimestre o tema Vencendo as Aflições da Vida. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Salmo 34, versículo 19. E hoje nós vamos estudar a lição de número 6, a despensa vazia. É mais uma, é a última lição que nós vamos tratar deste bloco, onde nós estamos estudando sobre os que nós denominamos de dramas sociais. A sociedade, ela está no maligno, ela está impregnada do pecado, ela é injusta por causa disso, e ela gera aflições na vida de todos os que habitam na sociedade. Na lição número 4, nós vimos uma dessas aflições, que é a violência social. Na lição de número 5, que foi a lição passada, nós estudamos sobre a viuvez, que na verdade é uma figura da exclusão social. E hoje nós vamos estudar o tema A Despensa Vazia, que nos fala de outro flagelo que está dominando a sociedade humana desde o princípio, que é a questão da fome, a questão da carência de recursos mínimos para a sobrevivência. De certa maneira, nós falamos um pouco sobre fome na lição passada, porque nós falamos da exclusão social. E quem é excluído da vida em sociedade acaba tendo dificuldades para a sua sobrevivência material. Mas hoje nós vamos falar mais diretamente da própria questão da fome em si. A despensa vazia. Essa expressão que foi utilizada pelo nosso comentarista, o pastor Eliezer de Lira e Silva, nos faz lembrar da despensa. O que é a despensa? A despensa é o local reservado para a guarda de alimentos e mantimentos. A única vez que a palavra despensa aparece na Bíblia é no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, versículo 24. É a palavra grega tameion. Diz assim o texto bíblico: considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Aqui, Lucas está registrando uma passagem que no livro de Mateus está no Sermão do Monte, quando Jesus fala que Deus quer nos alimentar. Deus quer que nós tenhamos o necessário para a sobrevivência. Mas alguém pode perguntar, mas se alguém quer, se a Bíblia diz que Deus quer que nós tenhamos o alimento, por que morrem 7 pessoas de fome por minuto no mundo? Por que existe a fome? E como enfrentar este grande mal? Será que a Bíblia mentiu? Por que existe a fome? Porque o homem pecou? É isso que nós vamos estudar no dia de hoje. Quando o homem foi criado, Deus deu o suficiente para o homem se alimentar. O homem não foi criado para viver de brisa. Por isso, meu querido irmão, minha irmã, sem glutonaria, que eu já disse aqui um dia para os irmãos que é a minha fraqueza, mas sem glutonaria,
nós temos que comer. É necessário que nós comamos. Não é? Então pode sentar-se à mesa, agradecer a Deus e comer à vontade, sem glutonaria, porque Deus nos fez para comer. Não é? O homem não vive para comer, mas ele come para viver. E a Bíblia nos diz que Deus deu o necessário para que nós comêssemos e pudéssemos sobreviver. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 2, versículos 9 e 10. A Bíblia diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Quando Deus criou o jardim no Éden e colocou o homem para ali morar, ele colocou água, colocou comida suficiente para o homem. Ele pôs toda árvore boa para comida e ainda colocou um rio para regar o jardim. O homem tinha água e comida suficientes para a sua sobrevivência. Isto mostra claramente que o desejo de Deus é que o homem tenha na terra o suficiente para sobreviver. Comida e bebida suficientes para viver. E Deus sabe que nós precisamos do suficiente para sobreviver. O próprio Jesus disse no Sermão do Monte, como nós dissemos agora há pouco, lá em Mateus capítulo 6, ele diz assim, versículo 31, Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Deus é o primeiro que sabe que nós precisamos comer e beber, irmãos. No momento em que não tivermos o pão na nossa mesa, no momento em que a nossa despensa estiver vazia, no momento em que os nossos filhos estiverem chorando de fome e você não tem o que lhes dar, não se desespere, mas lembre-se que o primeiro que sabe que você precisa comer para sobreviver é Deus. Porque quando Deus fez o homem, fez um jardim com comida e bebida suficientes para ele. E Jesus nos diz que Deus sabe, porque Ele que criou o homem, Deus sabe que nós precisamos do suficiente para sobreviver. Se nós sabemos disso, que Deus tem esse conhecimento, nós não podemos nos revoltar contra Deus, nem duvidar de Deus. Deus providencia o necessário para o nosso sustento. Quando o homem pecou, continuou precisando de comida e de bebida para sobreviver. E Deus sabia disto. Mas mais do que isso, o pecado trouxe uma consequência. Qual foi esta consequência? Lá em Gênesis 3:19 diz: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. O que a gente percebe aqui, irmãos, é que, por causa do pecado, o trabalho passou a ser necessário para a sobrevivência. O trabalho passou a ser necessário para a sobrevivência. Antes o homem não tinha que trabalhar? Tinha que trabalhar. Porque a Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim para o lavrar e guardar. Então o homem já tinha que trabalhar. Mas o trabalho não era necessário para a sobrevivência. Agora o trabalho passou a ser necessário para a sobrevivência. Então, Deus sabe que nós precisamos comer e beber. Mas Ele sabe também que por causa do pecado, eu e você temos que trabalhar para sobreviver. É por isso
que nós não podemos concordar com programas paternalistas que estão sendo criados por alguns governos, a começar do nosso, que querem dar o necessário para a sobrevivência para a pessoa, sem que a pessoa precise trabalhar. Ou até desencorajando a pessoa a trabalhar. O programa Bolsa Família é isso. É lógico, é evidente que é preciso haver uma distribuição de renda e é preciso que as camadas miseráveis da população tenham um mínimo para sobreviver. É evidente, ninguém é contra isso aqui. Agora, o que não é certo é que estas pessoas sejam desencorajadas a trabalhar e a viver às custas dos que trabalham. Isso é um processo, irmãos, isso é uma política anticristã. Como de regra é esta política deste governo. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que o homem precisa trabalhar para sobreviver. Então nós precisamos ajudar emergencialmente as pessoas que estão à beira da miséria, que estão na miséria. Mas é preciso também fazer com que essas pessoas trabalhem, para que depois desta ajuda de emergência elas possam sobreviver. Elas não virem parasitas daqueles que trabalham. O trabalho passou a ser necessário para a sobrevivência e houve uma outra consequência do pecado. Capítulo 3 ainda de Gênesis, a Bíblia diz assim: maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. O que nós notamos aqui é que a natureza, que era contribuidora ampla para que o homem sobrevivesse, ela passa agora a ser um obstáculo, um impedimento à sobrevivência do homem. Espinhos e cardos foram produzidos. A natureza deixou de ser amplamente favorável ao homem, e o homem tem que digladiar, lutar contra a natureza para poder sobreviver. Então Deus sabe que nós precisamos comer e beber, Deus sabe que nós precisamos do suficiente para a nossa sobrevivência, mas para isso agora nós temos que trabalhar e temos de lutar contra a natureza. E mais ainda, depois do pecado não era só comer e beber. O homem também teve que se vestir. A Bíblia diz que o homem e a mulher viram que estavam nus e foram arrumar lá uns aventais de figueira. E a primeira roupa decente que eles tiveram, quem fez? Foi Deus. Olha o que está escrito, capítulo 3, versículo 21 de Gênesis. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então a primeira vestimenta decente do homem foi o próprio Deus quem fez. Então Deus também sabe que a gente tem que andar vestido. Deus sabe que nós temos que comer, beber e vestir. Então não se preocupe, meu irmão. Deus sabe. Agora, por causa do pecado, eu e você temos que trabalhar. Por causa do pecado, eu e você temos que lutar contra a natureza, porque a natureza não nos é sempre favorável. E mais, nós temos também que enfrentar o pecado. Porque o egoísmo e a ganância que existe no coração maligno do homem são os grandes responsáveis pela fome, pelas despensas vazias que existem por aí. Irmãos, Deus continua fiel. E assim como Ele dava o necessário para Adão e Eva comerem e beberem no jardim do Éden, assim como Ele deu as primeiras vestimentas decentes para Adão e Eva, mesmo depois do pecado, Ele continua dando o necessário para o homem sobreviver. Deus faz a parte dele. Estatísticas do início deste ano indicam que no mundo hoje são produzidos 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos por ano. Mas mais da metade do que é colhido é jogado fora. E não é metade do povo no mundo que passa fome.
Milhões e milhões de pessoas passam fome, mas não chega a metade do mundo. E nós desprezamos mais da metade da colheita. Ou seja, irmãos, as pessoas passam fome hoje, não é porque não tem comida suficiente. Não. É porque os homens não distribuem o que é produzido para os seus irmãos. Esta é a maior prova de que a fome não é responsabilidade de Deus. E esta é a maior prova de que a despensa vazia na casa das pessoas, que as 7 pessoas que morrem de fome por minuto, não morrem de fome porque Deus é mau. Não, irmãos. É porque o homem é mau. É por causa do egoísmo e da ganância. Porque Deus dá chuva, sol suficientes para que se produza 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos por ano. Mas mais da metade do que é colhido é jogado fora, é desperdiçado. Tanto nos países ricos como nos países pobres. Porque o homem é mau. Ele prefere jogar no lixo a comida do que dar para o irmão. Essa que é a verdade, irmãos. O problema da fome, o problema da despensa vazia, está no pecado, no coração maligno do homem. Não está em Deus, que apesar do pecado do homem, ele dá o suficiente para que todos tivessem barriga cheia. E você tem jogado comida fora no lixo? Eu me lembro quando eu fui a um congresso de escola dominical lá em Camaçari, na Bahia. Depois nós fomos jantar com os irmãos. E a irmã Joane Bentes, que tem um trabalho bonito com crianças, e que sustenta umas crianças na África com o trabalho dela de crianças, viu alguns irmãos jogarem comida fora, disse assim, não faça isso. Não faça isso. Eu na África vi pessoas andarem quilômetros e quilômetros para comer um mingau. E vocês ficam jogando comida fora. O lixo do brasileiro é um dos lixos mais ricos do mundo. Meu irmão, minha irmã, não jogue comida fora. Põe no prato que vai comer. Compra o que vai comer. É um grande pecado que nós estamos fazendo. Nós estamos contribuindo para que milhões e milhões de vidas morram de fome no mundo. Mas o crente pode passar fome? Ele não é crente? Deus não prometeu dar o suficiente? Pode passar fome. O crente pode passar fome. Quer crente maior do que Abraão? Vivem falando aí do Abraão, a bênção de Abraão. Faz parte da bênção de Abraão, da vida de Abraão, a fome. Gênesis capítulo 13, versículo 10. E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Abrão passou fome, irmãos. Nós não estamos livres da fome. Por quê? Porque a fome não vem de Deus. Eu acabei de mostrar aqui pelas estatísticas internacionais. A fome vem do egoísmo e da ganância dos homens. E você pode estar com a despensa vazia porque não consegue emprego, por causa da conjuntura internacional econômica, por causa do capitalismo selvagem, por causa da maldade de um patrão que mandou você embora, por causa de uma perseguição. Você não está livre da fome. Mas lembre-se que o Deus, o mesmo Deus que sabia que Adão e Eva precisavam comer, também sabe que você precisa comer. Agora, diante da fome, o que você deve fazer? Aí é que está a diferença. A diferença entre o justo e o ímpio. Não é que o justo nunca vai passar fome e o ímpio é amaldiçoado e ele passa fome. Não. A diferença é que o justo, quando passa fome, ele reage de uma maneira diferente do ímpio. E Abrão aqui, apesar de ser crente, Abrão não dá um bom exemplo. O que Abrão fez quando ele passou fome? Sem consultar a Deus, ele foi para o Egito. Lá ele ficou até mais rico, mas desagradou a Deus. Não construiu nenhum altar para Deus. Envergonhou o nome dele e o nome de Deus, porque saiu expulso de lá.
Elimeleque, o sogro de Ruth, também reagiu mal à fome. Vamos ver lá em Ruth, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. Elimeleque também, diante da fome, foi morar na terra do inimigo, foi morar na terra de Moabe. E lá ele até matou a fome dele. Mas ele morreu, o filho dele Malom morreu, o Quilion morreu e deixou a Noemi viúva, com as 2 noras viúvas. Nós, diante da fome, não podemos agir como Abrão e como Elimeleque. Não podemos fazer as coisas sem consultar a Deus, nem ir para a terra estranha para sobreviver. Quantas pessoas, quantos crentes, que na dificuldade financeira, chega alguém oferecendo para ele um bom serviço. Traficar droga, fazer contrabando, enganar os outros em alguma coisa. Meu irmão, não faça como Abrão e Elimeleque. Porque você pode até encher a sua despensa na sua casa, mas você vai perder a presença de Deus na sua vida. Diante da fome, como nós devemos reagir? Porque não foi só Abrão e Elimeleque que passaram fome. A Bíblia diz que Isaac também passou fome. Gênesis capítulo 26. E esse capítulo 26 aqui andam fazendo tanta coisa dele por causa da semente. Por causa da semente. Vem semear. Só que ninguém conta a história toda. O que diz lá em 26:1? E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Elimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Isaac também enfrentou a fome na terra de Canaã, na terra prometida. Só que Deus disse: não vai para o Egito, não comete o erro do seu pai. E o que Isaac fez? A Bíblia diz que ele trabalhou. Ele semeou o campo, apesar da seca, apesar da fome. Por quê? Porque a forma que Deus nos deu para sobreviver é o trabalho. Então, irmãos, diante da despensa vazia, vai trabalhar. Tinha uma música aí popular brasileira que dizia: vai trabalhar, vagabundo. Não é? Então, diante da despensa vazia, vamos trabalhar. Vamos buscar emprego, vamos buscar trabalho. Esta é a forma que Deus nos deu. E a Bíblia diz que Isaac semeou no meio da seca, no meio da fome. E Deus honrou a fé do seu servo. Olha o versículo 12 desse capítulo 26. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Se você trabalhar, se você buscar disposição para arrumar um emprego, se você for procurar emprego, se você for enviar currículos, irmão, saiba que Deus vai honrar a sua fé. Ainda que você não arrume emprego, Ele arruma a sua subsistência, porque Deus abençoa aqueles que observam a sua palavra. Essa é a reação que nós temos de ter. Jacó também passou por dificuldade. Lá no capítulo 46, diz assim, que Jacó foi, né, e partiu Israel com tudo quanto tinha, veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Jacó estava passando fome. Era aquele segundo ano das 7 anos de fome do sonho de Faraó, que foi interpretado por José. José se fez conhecer aos seus irmãos e mandou que Jacó viesse para o Egito. E o que fez Jacó? Ah, se fosse eu. Meu filho está vivo, é o governador do Egito. Arrumava a mala e saía correndo para o encontro do filho. Não, Jacó, a Bíblia diz que ele foi até Berseba
ofereceu sacrifícios a Deus, e enquanto Deus não disse para ele ir para o Egito, ele não foi. Ele estava passando fome, necessidade, mas ele não quis deixar de consultar a Deus. É assim que nós temos que enfrentar a fome, irmãos. Nós temos que enfrentar a fome, primeiro, na orientação de Deus, clamando a Deus, orando a Deus, esperando que Deus fale o que nós devemos fazer. Em segundo lugar, através do trabalho. Através do trabalho. Não é só orando e esperando, abrindo a boca para cair a comida, não. É indo atrás de emprego, indo atrás de trabalho. Eu gostei muito da decisão que o governo brasileiro deu, de que agora quem tem seguro-desemprego vai ter que ir lá. Eles mandam, contatam a pessoa que está em seguro-desemprego para ele ir lá buscar emprego em agência de emprego. Se ele não for, é cortado o benefício. É isso mesmo. Nós não estamos aqui para sustentar vagabundo. É assim que a Bíblia ensina. Esse ponto o governo brasileiro está de parabéns. Nós devemos enfrentar a despensa vazia, buscando trabalhar e buscando a direção de Deus. A Bíblia também nos ensina como devemos enfrentar a questão da fome com Israel no deserto. Como nós podemos aprender com Israel no deserto? A Bíblia diz, o próprio Jesus mencionou na tentação ao diabo, e lá em Deuteronômio capítulo 8, a Bíblia nos dá uma lição muito importante. Diz assim: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Deuteronômio 8, 3 e 4. Às vezes Deus nos deixa passar fome, irmãos, para nós lembrarmos que nós somos homens e que Ele é Deus. Às vezes Deus nos deixa passar fome para nós lembrarmos que não somos nós que ganhamos o nosso dinheiro, nem nós que ganhamos o nosso pão, mas é Ele que, pela sua misericórdia e providência, nos dá o pão de cada dia. É por isso que Jesus nos ensinou a oração dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É para nos humilharmos. Deus às vezes deixa a despensa vazia para que eu e você deixemos de confiar em nós para confiar em Deus. Essa é a primeira lição que Israel nos deixa no deserto. Israel não plantava, Israel não colhia, mas não passou necessidade material, porque o maná caiu 40 anos no deserto. Isso é uma prova de que Deus providencia o necessário. Mas, como é que vinha esse maná? Esse maná não veio enquanto o povo murmurou. Nós não podemos murmurar diante da fome. Deus não se agrada da nossa murmuração. Lá em Êxodo capítulo 15, nós vemos que o povo murmurou porque estava com fome. E aí Deus mandou o maná. Mas o povo parou de murmurar quando Deus mandou o maná. Então não se pode obter a provisão divina com murmurações. Segundo, para que nós tenhamos uma vida com sustento suficiente, nós temos que ter uma vida de intimidade com Deus. Só com Deus o amargo se torna doce. Lembra quando as águas que eles estavam morrendo de sede, quando chegaram a mar, as águas eram amargas, e Deus mandou que Moisés jogasse um lenho e as águas ficaram doces? Aquele lenho simboliza Jesus.
Só com Jesus nós poderemos ter a doçura, a ternura, a paz, num momento tão difícil como é o momento da fome, o momento da carência material. O maná caía todo dia, mas o povo tinha que acordar cedinho para colher o maná antes que o sol se levantasse. Por quê? Porque o maná derretia com o sol. Então quem era dorminhoco, quando acordava, ficava sem comer naquele dia. Porque também cada um colhia só o que podia comer naquele dia. E o maná caía todo dia, menos no sábado. E eu tinha que levantar cedo todo dia para colher o maná. Ou seja, a provisão divina não dispensa o trabalho. Aprenda isso, irmão. Deus dá o pão, o vestido, a comida, a bebida, o vestido, mas você tem que trabalhar. Deus não é seu empregado, nem é seu escravo. E Deus não ama preguiçoso. Por isso que ele fez a formiga, para você olhar que é necessário trabalhar. O nosso Deus é o Deus da multiplicação. Ele multiplica. E muita gente anda aí na história de multiplicação, a multiplicação. Nosso Deus multiplica, multiplica. Ele multiplica os nossos recursos. Ele multiplicou os recursos da viúva de Sarepta de Sidom. O profeta disse, o que você tem? Eu só tenho um pouco de farinha, vim pegar aqui uns gravetos para fazer um bolo para comer com meu filho e depois morrer. Aí o profeta disse, faz primeiro o bolo para mim. Ela creu em Deus, fez o bolo para ele e ficou até que houvesse chuva sobre a terra, ficou rendendo aquela farinha e aquele azeite, porque é um milagre de multiplicação. Eliseu fez 2 milagres de multiplicação. Nós já vimos aí a multiplicação do azeite. Na lição passada nós falamos da multiplicação do azeite na viúva de Zarefate. Mas também foi dada uma oferta de cereais, uma oferta de pães para o profeta, que alimentou 100 pessoas, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 e 44. E as multiplicações de pães e peixes de Jesus foram 2 multiplicações de pães e peixes. Então Deus é o Deus da multiplicação. Deus pode multiplicar os nossos recursos e pode saciar a nossa fome, a nossa sede, a necessidade que temos de vestimenta com um pouquinho que nós tenhamos. Deus pode multiplicar, irmãos. Mas existem alguns ensinos nesses milagres de multiplicação. O primeiro é que nós não podemos desprezar as coisas pequenas. Quando a gente fala em multiplicação, em montanha de dinheiro, de riqueza, como andam aí esse pessoal da teologia da prosperidade, você fica pensando na mansão, pensando no jatinho. Mas multiplicação, irmãos, começa como multiplicando. Que é pequeno. Sem o pouco, não vai virar muito. Então nós não podemos desprezar o pouco. Aquela viúva disse, eu não tenho nada, só um pouco de farinha, um pouco de azeite. Era aquilo que ia multiplicar. A outra viúva disse para Eliseu, eu não tenho nada, eu só tenho uma pequena botija com azeite. Foi daí que multiplicou. Do nada não se multiplica nada, irmão. Não sabe que 0 vezes alguma coisa sempre é 0. Aquela oferta que foi dada ao profeta Eliseu, só para ele comer, e quando ele mandou chamar todo mundo que estava ali para comer, alguém disse para ele, não, senhor, mas não dá, só dá para o senhor. Era um pouquinho que dava. Também quando levaram aquele menino para a multiplicação dos pães, André até levou o menino para Jesus, mas disse assim, olha, tem aqui um pouquinho de peixe, pão, mas o que é isso? Para tantos. Mas foi dali que veio tudo. Então não despreze o pouco que você tem. Muita gente hoje quer muita coisa e despreza o pouco que tem. Dê graças a Deus por este pouco, porque é este pouco que vai ser multiplicado. Segunda coisa que nós vemos nos milagres de multiplicação da Bíblia é que este pouco só vai se tornar muito se nós colocarmos este pouco nas mãos de Deus. É Deus quem tem que orientar. O profeta Elias disse para aquela viúva,
faz um bolo para mim primeiro, e depois não vai faltar azeite nem farinha até que chova sobre a terra. E ela seguiu a orientação do homem de Deus. Aquela viúva, ele disse, enche, fecha a sua porta e vai vertendo o azeite nos vasos. Então ela seguiu essa orientação, ela pegou os vasos emprestados, fechou a sua casa e verteu, e aí multiplicou. Aí voltou para o profeta, e o profeta disse, vende e paga a dívida e vive do resto. Aquele que trouxe aquela oferta para o profeta Eliseu, aquele homem disse, o profeta disse, chama o povo e coloca na mesa. E ele chamou o povo, colocou na mesa e todos comeram. Jesus mandou, sente o povo em grupos das duas multiplicações. Partiu o pão, deu graças e mandou que os discípulos distribuíssem. E aí houve a distribuição. E todos foram saciados. Então esse pouco, primeiro, não despreze o pouco. Segundo, o pouco só se torna muito se nós seguirmos a orientação de Deus. Outra coisa importante, irmãos, que nós devemos aprender. O pouco só se multiplica também se ele for entregue, se ele for compartilhado. Se aqueles vizinhos não dessem aqueles vasos para aquela mulher, ela não tinha como multiplicar o azeite. Se a viúva de Sarepta de Sidom primeiro não desse o bolo para o profeta, ela não teria o suficiente para sobreviver. Se Eliseu não pegasse aquela oferta que ele recebeu daquele homem que foi para ele, se ele primeiro não desse para os filhos dos profetas, não comia nem ele nem os filhos dos profetas. Se aquele menininho não entregasse o seu lanche para Jesus, também eles não seriam multiplicados. Não há multiplicação sem divisão. Eu sei que alguém vai dizer, isso não tem cabimento na matemática. Mas aqui a gente está na matemática de Deus. Divida e Deus vai multiplicar. Retenha e Deus não multiplica. Para que haja multiplicação é preciso haver divisão. Compartilhamento. É por isso que esses teólogos da prosperidade são os mentirosos. Porque eles falam, dá para mim e você vai ganhar mais. Eles não dividem, não. Eles não dividem, não. Então essa multiplicação que eles têm vai ser dissipada, porque não é uma multiplicação de Deus. E outra coisa, a multiplicação não dispensa o nosso trabalho. A viúva teve que fazer o bolo. Não foi assim, virou o bolo. Ela teve que ir lá fazer o bolo. Pegar os gravetos, olha que interessante. Por que Deus escolheu aquela viúva? Porque ela saiu na rua, passando fome, velhinha. Com certeza estava fraca, porque estava com fome. E ela estava buscando graveto, que não era fácil arrumar graveto depois de uma seca de 3 anos. Não era fácil. Por isso que ela foi escolhida por Deus para ser abençoada. Porque foi a única que foi trabalhar. Ela sabia que era a última refeição dela. Então ela podia simplesmente dizer, eu vou morrer mesmo. E ficar na casa dela, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, ela saiu para trabalhar. Foi fazer o que estava ao alcance dela. Aquela outra viúva, eu disse, foi vender o azeite. Aquele menininho foi até a presença de Jesus e Jesus mandou o povo sentar e mandou os discípulos trabalharem. Eles tiveram que ir, ó. E era gente para entregar. E eles iam dividindo o pão e tal. Trabalharam bastante. Primeiro trabalharam para depois comer. Aí teve 12 cestas. Numa das multiplicações sobraram 12 cestas. Era uma para cada um. Porque eles deviam comer mesmo, estavam com fome, porque trabalharam muito. Multiplicação não dispensa trabalho. Outra coisa que a gente percebe nesses milagres da multiplicação é que Deus sempre está interessado em saciar as necessidades do ser humano. Deus sempre quer que o homem tenha o necessário para comer, para beber, para se vestir. Ele olhou para a necessidade daquela viúva, lá em Sarepta de Sidom, para aquela viúva de Zarefate. Ele olhou para a necessidade daquela multidão. Jesus, a Bíblia diz que ele teve compaixão da multidão. Quando
Quando você passa fome, quando a sua despensa está vazia, irmão, não se desespere. Jesus também não está feliz com isso, não. Confie em Deus, Ele tem compaixão. Ele está sentindo o que você está sentindo. E Ele quer suprir a sua necessidade. Precisamos ter fé. É outra coisa. Não tem multiplicação sem fé. Aquela viúva fazer primeiro o bolo para o profeta, sabendo que ele só tinha suficiente para fazer um bolo, mas ela confiou em Deus. Aquela outra pedir emprestado vaso, sem saber o que ia acontecer. Quando a gente lê a história, a gente conhece a história, mas ela não sabia que ia verter aquele vaso. Mas ela obedeceu, ela confiou na palavra do profeta. Aquele pessoal sentar na mesa com aquele punhadinho de pão que só servia para o profeta e colocar a mesa, é preciso ter fé. Só tem multiplicação se nós temos fé. E a última coisa que a gente aprende aqui é que a multiplicação ela é incompatível com o desperdício. Ninguém jogou bolo fora lá em Sarepta de Sidom. Até o dia que choveu. Depois do dia que choveu, não multiplicou mais o azeite e a farinha da panela. Porque é o suficiente. Sobrou 12 cestos de pães numa das multiplicações de Jesus. Jesus mandou recolher, não mandou jogar fora. E alguém pergunta assim para mim. Eu não tinha pensado nisso, mas foi interessante essa pergunta. Por que só sobrou pão? Por que não sobrou peixe? Porque peixe estraga. Porque peixe estraga. Aquele deserto cheio. O povo, se ia levar o peixe que sobrasse, estragava no caminho. E Deus não quer que se estrague comida. Repito mais uma vez. Pão não. Pão podia aguentar. Então sobrou o pão. E Jesus não deixou o pão no chão, não jogou no lixo. Ele mandou recolher em cestas para ser consumido. Só tem multiplicação onde não há desperdício. Tem muita gente passando necessidade porque joga fora quando tem. Deus não aceita o desperdício. E para nós terminarmos, irmãos, é bom lembrarmos o Salmo 37. Tertuliano, um dos pais da igreja, né? Pai da igreja, são aqueles grandes nomes da igreja logo depois dos apóstolos, nos primeiros séculos da história da igreja. Tertuliano, ele chamava o Salmo 37 como o espelho da providência. Nós já vimos que Deus provê o necessário. E você vai ter acesso ao necessário, ao suficiente para comer, beber e vestir, se seguir as normas bíblicas. Se não desprezar o pouco. Se seguir a orientação de Deus. Se não dispensar o trabalho. Se confiar no Senhor. Se não murmurar. Você terá o pão de cada dia. Que nós devemos pedir a Deus. Agora, o Salmo 37 ele é chamado do espelho da providência. Deus providencia. E o Salmo 37, versículo 16, ele diz assim: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Nós temos que aprender a ganhar o necessário. E quando faltar o necessário, o suficiente, não podemos nos desesperar. É interessante que esse salmo foi escrito por Davi. E Davi, irmãos, antes de ser rei, de uma hora para outra ele ficou sem nada. Teve que pular pela janela da casa dele e ir embora com a roupa do corpo. Perdeu mulher, perdeu emprego, perdeu posição, perdeu tudo. E já quando era rei, quando seu filho Absalão se rebelou contra ele, ele perdeu tudo de novo. Saiu do palácio dele com a roupa do corpo, acompanhado dos soldados, sem nada. Passando tanta fome que Ziba até o enganou. Chegou lá com jumentos, com a comida, e o Ziba mentiu para ele, disse que o Mefibosete o tinha traído, e não tinha traído coisa nenhuma, mas Davi estava com tanta fome que amaldiçoou o Mefibosete, entregou tudo que era do Mefibosete para Ziba, só para comer aquilo que estava ali. E ele já era rei. Mas ele escreve neste salmo. Então ele sabe muito bem o que é passar necessidade. Davi sabe o que é passar necessidade. Mas ele diz que se deve confiar em Deus.
Diz assim, versículo 23 desse salmo: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele não disse que ele nunca viu o justo passar necessidade, porque ele mesmo passou necessidade. Mas ele disse que ele nunca viu o justo desamparado. Mesmo quando a sua despensa estiver vazia, saiba que Deus não te desampara, irmãos. Deus está olhando para a sua necessidade. E se você fizer o que a Bíblia manda fazer, buscar a orientação dele, não murmurar, buscar o trabalho, confiar em Deus, não desprezar o pouco, seguir a orientação divina, Deus irá levantar você. E dê esse exemplo para os seus filhos. Porque dizias Davi no Salmo 37, no Salmo da sua velhice. É interessante que até na Bíblia em ordem cronológica diz que não sabe quando Davi fez esse salmo. Mas é quando ele era velho, porque ele disse: fui moço e agora sou velho. Então foi na velhice dele. E ele disse assim: eu nunca vi a descendência a mendigar o pão. O que é o mendigar o pão? Mendigar, irmãos, é desejar as coisas desta vida. É deixar Deus de lado, indo atrás das coisas desta vida. Se você, mesmo com a despensa vazia, buscar a Deus, você vai ensinar os seus filhos que Deus é mais importante do que a fome, do que o pão. E que a fome existe para nós aprendermos que dependemos de Deus. Amém.